cultura do abuso, levando em conta que eu vou fazer uma retrospectiva antropológica, histórico-antropológica. E aí a gente poderia dizer assim, o abuso sexual existe desde que o homem surgiu. Então, quando você pega os períodos da história, antiguidade, Idade Média, moderna, contemporânea, você vai encontrar em todas as partes do mundo, praticamente, casos e casos e casos de abuso sexual, né? E aí a gente fala assim, mas a cultura do abuso, ela é, vamos dizer assim, forte. Olha, gente, ela é muito forte. Por quê? Se você pega lá na Antiguidade, vamos pegar o Egito, por exemplo, né? A partir de gregos e romanos, egípcios, tal, você vê que era absolutamente normal, né, o abuso sexual. E aí a gente poderia dizer, olha, mas de onde teria surgido isso? Dessa necessidade que o ser humano tem de se mostrar superior ao outro. Então, esse é o costume. A partir do momento que eu me considero superior, sob vários pontos de vista, eu posso muito bem fazer a prática do abuso sexual. Isso me dá uma autoafirmação, né? E aí a gente vai, quando chega na Idade Média, então, nossa, a igreja, né, acabou como dominadora durante todo o período medieval, ela acabou muitas das vezes facilitando o fato de acontecer abuso sexual. Quando os comerciantes na Idade Moderna começaram a ganhar dinheiro, descobrir terras novas, né, vamos lá para o abuso sexual. Quando eles chegaram, os portugueses como descobridores chegaram aqui no Brasil, o abuso sexual foi, né, absolutamente normal para eles. Então, não é um fato novo, a gente tem isso de longa data, e quando a gente vai chegando, por exemplo, idade contemporânea, né, moderna para contemporânea, onde você começa a ter a industrialização. Os donos das empresas, os grandes capitalistas, achando que podiam fazer conquistas das pessoas, passaram a fazer o abuso sexual como rotina, como prática, né? E na história do Brasil, então? A história do Brasil é recheadíssima disso, né? Você pega, por exemplo, o português, chegou aqui. Primeiro tipo de abuso sexual que ele fez, qual? Com os índios. E aí não tem essa de que era só com adulto, podia ser com criança, né? Com adulto, com sexo masculino, com sexo feminino. Isso foi se solidificando e foi se tornando rotina, né? Aí quando os negros chegaram, então, acharam que a superioridade do branco sobre o negro era infinitas vezes mais importante. Então, o abuso sexual, quando a gente lê, por exemplo, Casagrande e Senzala, né, do famoso Gilberto Freire, quanto que a gente vê de abuso sexual acontecendo. Era, na verdade, praticamente oficial, porque dentro da própria Casa Grande tinha lá a esposa, né, e as chamadas negras que eram objeto de procriação, ou seja, abuso sexual. Às vezes tinha ala separada da casa em que elas ficavam e que o senhor, dono da fazenda, tinha dias que ele alternava com mulheres diferentes. Então, tudo isso permitido, não tínhamos nenhum castigo ou penalidade que era trazida para quem fizesse o abuso, né? E aí, então, quando a gente pensa, nossa, mas isso acontece só agora, né? Não, né? Hoje a gente está vendo campanhas acontecendo, mostrando que há exagero, só que tiraram debaixo do tapete e botaram isso daí. Então, com as mídias todas, né, fazendo
as situações de as notícias chegarem muito próximas das pessoas, acabou isso sendo divulgado de maneira tal que a notícia chega como se a coisa estivesse surgindo agora. E a gente tem isso, né, de longa data. Em relação à mulher, por exemplo, quando a gente começa a ter o movimento feminista na década de 60 do século XX, essa reação começa a aparecer por parte da mulher, dizendo, pera lá, eu não quero ser um objeto sexual, eu tenho direito de escolher aquilo que quero. Então começou aí, em termos de uma movimentação mais sistematizada, com o surgimento desse movimento da década de 60. Agora, de lá para cá, quando a gente vai ter o ECA, né, por exemplo, que aí começou, nossa, não pode acontecer isso com crianças, com adolescentes, então passaram a fazer uma lei, né, pelo menos, ou recomendar o uso da lei para que a gente tomasse cuidado e que segurasse, enfim, esse tipo de coisa que não era legal, que era preciso respeitar o outro ser humano, né, como ser humano. Né, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Querer aceitar o outro do jeito que o outro é, sem se sobrepor, sem exigir que ele seja à sua maneira e a sua, vamos dizer assim, a sua vontade, aí que está. Essa submissão sexual que era muito forte com as mulheres, e aí elas fizeram um movimento, que desencadeou todo esse, vamos dizer, esse histórico de vamos fazer campanhas para isto não acontecer mais. Então, se a gente considerar que a cultura é o modo de vida de um povo, né, isso passou a ser o modo de vida rotineiro. Foi usado isso como se come arroz e feijão, como se toma água para garantir a subsistência. E solidificou. Cuidar exige compreensão. Cuidar exige resiliência. Cuidar exige reciprocidade. Cuidar exige amor. Falar da violência sexual e da prevenção não é um tema tão fácil quanto parece, porque segundo o Disque 100, a maioria das denúncias que chegam ao Disque 100, os supostos violadores são da família, são os familiares, é alguém próximo da criança. E também falar da prevenção à violência sexual é combater o mal pela raiz, então é preciso falar e isso tem que ser em todos os espaços. E falar de prevenção também, nós temos que pensar na questão da sensibilização, né, dessas famílias, que essas famílias precisam ser orientadas também a falar com seus filhos, com suas crianças e adolescentes. Para que eles possam orientar essas crianças, tem que existir sim a educação sexual, para que a criança ou o adolescente possa ter a autoproteção, para que eles possam se proteger, para que quando eles perceberem alguma situação que não é normal, eles possam pedir ajuda. Também dentro do Disque 100, quando os casos chegam, né, como denúncia, a maioria das crianças ou adolescentes relatam que nunca receberam nenhum tipo de orientação. Outro item importante na questão da prevenção à violência sexual é a questão das políticas públicas. Elas não precisam chegar até esses familiares, para que esses familiares tenham mais oportunidades, para que eles possam ter mais referências e também isso eles colocar em ação com seus filhos. Então, falar de prevenção é importante. Aqui no Brasil a gente tem um dia que é bem conhecido, que é o 18 de maio, que é o dia conhecido para combater. Mas depois do dia 18 de maio, nós temos maio, junho, julho, agosto, então todos os dias temos que falar disso. Cuidar exige quebra de tabu. Cuidar exige tempo. Cuidar exige confiança. Dentro das questões psicológicas que afetam, né, as crianças em decorrência do abuso, nós podemos citar as dimensões que elas são mais propensas a quadros psiquiátricos, como depressão, ideação suicida, irritabilidade, agressividade. Os estudos têm mostrado que essas crianças apresentam também alterações no nível cerebral, do desenvolvimento cerebral dessas crianças, né?
Do ponto de vista da família, a gente pode falar que essas crianças elas tendem a sentirem culpa pela desintegração familiar que ocorre muitas vezes. Elas também podem apresentar um maior isolamento social do que as outras crianças. Essas crianças, na verdade, elas geralmente têm uma cumplicidade com esse abusador, ainda mais se esse abusador for de dentro da família, o que dificulta que os adultos possam, na verdade, conhecer e saber o que acontece. Nós observamos também uma dimensão de uma dinâmica que impede a criança de estar contando a respeito desse abuso, né? Então, observar como essa criança está, o seu sono, todas essas outras dimensões, as brincadeiras, mudanças de comportamento, né, que antes a criança não apresentava e agora elas apresentam. Então, isso é muito grave do ponto de vista do desenvolvimento infantil. A criança precisa ser protegida a respeito dessas questões, né? E nós, profissionais, tanto da escola como os profissionais da psicologia, precisamos ficar atentos a isso. Elas podem ter dificuldades na questão do seu próprio desempenho escolar, né? Isso daí a literatura mostra. E isso, na verdade, traz consequências a longo prazo. Elas podem ter dificuldades afetivas significativas e a sensação de impotência, que eu acho que é muito grande. Então, assim, você se sente injustiçada e, ao mesmo tempo, você não tem mais nada a fazer com relação ao abusador. Chegando, inclusive, a fazer a denúncia e essa denúncia não ir para frente ou não ter condições de prova, e muitas vezes quem fica com a carga maior é a pessoa que sofreu o abuso. Cuidar exige coragem. Cuidar exige fraternidade. Cuidar exige paciência. O CREAS hoje, ele faz parte de um fluxo de atendimento a crianças vítimas de abuso sexual, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Esse fluxo ele foi determinado pela juíza da comarca aqui de São João, da Vara da Infância e Juventude. Uma vez que essas crianças e adolescentes, elas precisam de um acolhimento e de uma escuta especializada, sem revitimizar a criança, porque toda vez que essa criança chegava num equipamento ou em algum local e dizia a respeito do suposto abuso sofrido, o que acontecia? Ela contava em vários outros locais, né? E cada vez que a criança conta, a gente entende que ela está revivendo aquela situação, causa sofrimento, não é? Então, a juíza, né, com um olhar bem humanitário, humanista, né, da situação, então, convocou o CREAS, que é o Centro de Referência, onde nós atendemos todos os tipos de violências e direitos violados, para que nós fizéssemos essa escuta sem dano dessa criança e adolescente vítima de abuso sexual. Tá? A partir de então, qualquer entrada, né, tanto pelo Conselho Tutelar, pela UPA, né, ou mesmo pela delegacia, porque às vezes a família já vai direto para a delegacia. Então, elas são encaminhadas, a família e a criança é encaminhado para o CREAS. E aí, uma equipe de referência, que é um psicólogo e um assistente social, tem o papel, então, de fazer a escuta, primeiro da família, acolhendo essa família, orientando essa família de como agir, né, e de que essa família não está sozinha, né, de que tem todo um procedimento para proteger essa criança, para proteger essa família também, que fica muito vulnerável nessa situação. E logo depois nós ouvimos a criança ou o adolescente. Né? Essa escuta é uma escuta especializada, nós fizemos uma capacitação com os técnicos do fórum, a fim de que a gente utilize nessa escuta instrumentais de acordo com a faixa etária. Então, adolescente, tudo bem, ele verbaliza, ele tem uma facilidade de verbalização, lógico que tem algumas perguntas, nunca direta ao assunto, porque a gente também não pode ocasionar falsas memórias
nessas pessoas. A gente pode perguntar diretamente o que aconteceu. Ah, aconteceu isso? Não. Né? Então tem que ser de uma forma mais livre de como a criança ou adolescente consegue dizer naquele momento. E muitas crianças, devido à faixa etária, precisam de outros instrumentos mais lúdicos para poder colocar. Né? Então hoje nós trabalhamos através do desenho, nós trabalhamos através da família terapêutica com as crianças, onde elas acabam simulando o que aconteceu, com quem aconteceu, né? De forma mais espontânea. A partir do momento em que o jovem ou a criança ela consegue colocar fatos que a gente vê que é relevante, realmente relacionado com o suposto abuso sexual sofrido, então nós enviamos para a delegacia um relatório na íntegra de como foi esse atendimento. Tá? Então a gente coloca falas da criança, a forma como ela falou, porque não é papel do CREAS interpretar o que está sendo dito, e sim relatar exatamente o que aconteceu. A interpretação, a forma de condução do caso, ela fica por conta da equipe técnica do fórum e da juíza. Né? Então, dessa forma, então, a gente faz esse relato e a família continua no CREAS, tá? Para atendimentos, orientações, porque mobiliza muito, né? Então, todos aqueles envolvidos, a gente acaba dando algumas orientações pertinentes, né? Para não ficar revitimizando a criança em casa, porque às vezes a angústia mesmo dos pais acaba fazendo com que essa criança ela fique, que fique pressionando a criança para contar, mas quando foi? Tem certeza? Né? Enfim, então a gente orienta essa família e faz os encaminhamentos pertinentes, tanto para a rede de garantia de direito, como a rede socioassistencial, principalmente, né, hoje, o grande parceiro nosso, né, que trabalha com as crianças em psicoterapia, que é o CAPSI, que faz toda uma avaliação e vê até que ponto, né, que esse trauma trouxe alguma sequela e como que vai ser o tratamento, então, na saúde. Né? Então, a família ela acaba sendo desligada do CREAS, né, a partir do momento que a gente percebe, né, que isso foi elaborado de uma forma mais positiva possível, né, e aí é finalizado, então, o trabalho. Cuidar exige acolhimento. Cuidar exige respeito. Cuidar exige atenção. Falar sobre o abuso infantil, né, dentro de uma delegacia de polícia é bem complicado. Primeiro que a gente tem várias dificuldades desde o atendimento dessas pessoas no plantão policial. A gente não tem profissionais tão bem preparados para fazer esse primeiro atendimento. Segundo que o meio, né, como essas notícias chegam até a gente, esses casos chegam até a gente, é muito complicado. A gente tem várias dificuldades. A gente tem o acobertamento dentro da própria família. Na maioria das vezes o autor é o próprio pai, padrasto, irmão. Então tem a questão da vergonha. A própria mãe se sente envergonhada, se sente culpada, né? Como que eu não vi, como que eu não protegi. A questão do abuso infantil por ocorrer, né, geralmente, né, dentro das casas ali, dos lares, tem essa questão familiar. A gente tem um problema muito grande em atuar nesse tipo de caso. Primeiro, pela proteção, né, da própria família. Segundo, porque é muito difícil definir esse abuso. Né? A polícia ela depende muito de laudo pericial. Né? Quando a questão fica muito... os indícios ficam muito baseados em testemunhos, isso fica muito difícil mensurar, provar, levar isso à justiça. Né? E a gente sabe que existem várias formas de abuso, né? Tem várias formas de abuso que não deixam lesões, não deixam marcas. E como que a gente vai poder mensurar isso? Como que a gente vai poder registrar, levar isso até a justiça? Isso fica muito complicado. E dentro de uma delegacia de polícia a gente tem um trabalho mais técnico. A gente registra o boletim de ocorrência, a gente tenta colher o que a gente pode de provas, testemunhas, laudos periciais, a gente encaminha, né, essas crianças abusadas a passar por exame. E aí a gente encontra outra dificuldade, porque em muitos casos esse abuso não deixa nenhum tipo de lesão. Mas o que a gente tenta fazer é um trabalho mais técnico.
A gente tem uma dificuldade muito grande em trabalhar com esse tema na delegacia, com esse tipo de caso. Nós recebemos pouquíssimas denúncias através do telefone 197, realmente. Por se tratar de um crime ocorrido ali no âmbito familiar, a gente tem aquela dificuldade de tirar isso desse âmbito, né? Tem aquela proteção dentro mesmo da própria família, pelos outros familiares. A gente recebe, poucas denúncias que a gente recebe através do conselho tutelar. Geralmente são essas pessoas os conselheiros que já estão acompanhando alguns familiares, alguns casos de famílias que têm esse tipo de problema. Eles levam, quando eles acham que é o caso de fazer boletim de ocorrência, eles vêm até a delegacia e trazem isso pra gente. Cuidar exige carinho. Cuidar exige empatia. Cuidar exige dedicação. O profissional que atende um caso desse, quando chega algum caso ou que ele tem a suspeita, ele tem um compromisso legal e ético de notificar os órgãos competentes, seja o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e da Adolescência. Ele precisa necessariamente notificar sobre o que está acontecendo. E mesmo que o profissional atenda de modo particular, né, num consultório particular, a partir do momento em que ele faz essa denúncia, o caso começa a ser atendido de modo interdisciplinar. Além do psicólogo, vão trabalhar em conjunto a assistência social, o conselho tutelar e todos os outros profissionais que forem tomar conta desse caso. Mas independente da abordagem teórica que o profissional trabalha, nesse caso ele sempre vai trabalhar de modo a promover a estabilização dos sintomas, a validar o sentimento e a experiência que essa criança vivenciou, porque em alguns momentos pode ser que ela tenha tentado contar para alguém e isso foi banalizado. Então, de validar essa experiência que a criança vivenciou e ressignificar tudo isso. Então, nesse trabalho interdisciplinar, a função do psicólogo é o acolhimento mesmo, o acompanhamento do caso e o tratamento. Cuidar exige apoio. Cuidar exige conhecimento. Cuidar exige